tá misturado. Não tem o que fazer. Claro, africano, na minha visão, eu acho que é mais voltado para a linha de candomblé. Se a pessoa trabalha com banda traçada, essa parte, aí sim, eles vão usar muito termos africanos, porque eles trabalham muito mais ligado ao candomblé do que umbanda. Mas a umbanda em si, como vocês falaram, a umbanda é uma religião brasileira, foi fundada em solo brasileiro. Então, eu acho que não há necessidade de você fazer em outro idioma. Dá certo? Claro que dá. Porque o que vale é a minha visão. Mas a gente tem as imagens, nossa, Ogum está simbolizado como São Jorge, Oxóssi, São Sebastião, e assim por diante. Se você entrar em nosso terreiro, todas as nossas imagens, pelo menos na sua grande maioria, é simbolizada com sincretismo. Porque fica fácil. A intenção não é essa. Tanto eu não sei se eu comentei com você outra vez, mas você sabe por que surgiu o sincretismo? E como é que eles começaram a cultuar? Porque eles pegaram, vocês como historiador, imagino que devem conhecer. Como eles eram proibidos de exercer a sua religião, eles começaram a colocar aqueles santos mais próximos do que eles estavam cultuando. Exatamente. E o que eles faziam? Eles colocavam a mironga deles, de cada orixá, e colocava dentro da imagem. Então eles faziam um buraco na imagem, que era na época de madeira, a grande maioria, e colocavam aquele elemento dali. Então eles, quando o senhor feudal, o barão, chegava, ele estava cultuando São Jorge. Ele estava cultuando o católico. Só que, na verdade, ele estava simbolizando ele como Ogum, porque o axé dele estava ali. Aí é onde surgiu aquele ditado, santo do pau oco. Quando a pessoa não é santo, porque não é um santo, é um orixá. Esse termo para outra coisa, mas surgiu esse termo, na verdade, dessa forma, com o sincretismo. Então, e isso mostra a resistência de um povo, né? Então, isso é bonito. Foi sofrido? Foi, mas eles conseguiram. O que a gente tem hoje só sobreviveu por causa disso. Então, tem que lembrar que não foi uma época fácil, não é bonito, né? Mas é a nossa história. Isso faz parte de quem é a gente. Hoje, quando a gente acende uma vela aqui, é por causa disso. Que eles fizeram sobreviver. Que legal, que legal. Eu acho que a Umbanda é bonita isso. Independente se vocês é mais pro lado do benzimento, outra é quebra de demanda, o outro é cura, o outro é... Não importa, a gente tá tudo com as nossas entidades. Porque eu falo orixá assim, o pessoal até reclama comigo. Que aí eles falam, pô, eles não são orixá, eles são falangeiros. Que aí você tem que explicar todo o termo. Geralmente a gente fala assim, orixá, porque é mais fácil da pessoa entender. A gente sabe que eles têm energia, né? Que eles são falangeiros, mas o pessoal bate na tecla. Sempre quando eu falo assim, o pessoal nos comentários me castiga. Com que direito você está falando? Como se tivesse algum, sei lá, algum contrato que você pode ou não pode falar, né? Que direito você tem para falar do orixá? Exatamente. Mas faz parte. A gente falando aqui, no caso vocês que estão levando o nome da Umbanda, que isso é muito importante, pessoal. A gente precisa de canal assim como o de vocês, que vão levar o nome da Umbanda de uma maneira muito bacana. Infelizmente, toda religião vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim. Infelizmente, pessoas que vão usar da religião, pessoas que vão ganhar dinheiro com a religião. Então, isso vai ter. Faz parte, tá tudo certo. Se a pessoa, igual eu falei, se um concordou e o outro também, quem somos nós para dizer o contrário? Sim. Agora, para mim, é de maneira caritativa. E o que vocês estão fazendo aí é muito bacana, levando a palavra da Umbanda, levando o benzimento. Isso é muito interessante, pessoal. Siga no canal, independente se vocês ouvirem comentários contrários, não desista. Eu já ouvi muito comentário. Não se leve. É uma coisa que eu peguei para mim, assim, eu fiz uma pós de ciência da religião e isso mudou a minha vida. Porque a gente sabe que a religião é uma estrutura, né? Cada jeito de cultuar é uma estrutura cultural, né, social. E o que deixa a gente de pé é a nossa fé, né? Por isso que eu respeito muito a casa dos meus irmãos por aí,
Porque cada um tem o seu tempero, cada um tem a sua fé e tá tudo certo. Então a gente nem liga também se a pessoa fala alguma coisa. Ah, gente, se pra você, do seu jeito, tá dando certo, continue muito axé. Se pra mim isso aqui é o que dá certo, pra mim isso é verdade, a minha fé tá tudo bem. E a gente segue feliz, todo mundo apoiando um ao outro. A gente pensa assim. Exatamente, esse é o certo. Porque no comentário, infelizmente, sempre vai ter aqueles evangélicos. Você acredita que tem muito evangélico que me segue no canal? Que eles falam, eu tenho uma visão diferente, aprendi coisa. Então, pô, é legal isso daí. Qualquer... Desculpa, pode falar. Não, eu que te interrompi, pode continuar, desculpa. Não, porque assim, você vê que a pessoa tinha um preconceito sem conhecer, porque esse é o preconceito, a pessoa não conhece a religião. Aí quando ela vê, ou ela foi num lugar, eu vejo muito comentário, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu achei que era tudo coisa errada, e hoje eu vejo que você está falando uma outra coisa, uma outra visão. Então isso é bacana, que a gente mostra que o terreiro, eles são várias umbandas diferentes, mas com a mesma filosofia, com a mesma intenção, ajudar os... Ponto. Não tem terreiro mais forte que o outro, isso não existe. Aí tem uma questão que não é só, por exemplo, quem não é da religião, por exemplo, os evangélicos. A gente está dando um exemplo aqui de pessoas que não conhecem e pode, sei lá, nos atacar. Mas também os próprios umbandistas, que às vezes é de uma outra vertente, ou irmãos de outras espiritualidades, assim, que sempre também atacam pedra. Não aconteceu com a gente, mas a gente vê muitos exemplos na internet, né? Tipo, de um criticando muito o outro, e parece que são, assim, é da mesma religião, mas parece que são inimigos. Também é uma coisa que eu acho muito estranha. Eu acho que as pessoas tinham que ser mais unidas e respeitar mais o culto do outro. Lógico que tem muita coisa esquisita por aí que a gente vê, que não dá para tolerar, mas... Sei lá, que nem você toca aí a sua umbanda, que é uma coisa muito legal. E as pessoas dentro da umbanda mesmo, sei lá, do candomblé, dentro de um culto espírita, te criticar. Porque você tá tocando de um jeito que ele não concorda. E às vezes esse ataque acho que é até pior de quem não entende nada. Por exemplo, talvez um evangélico que seja muito leigo, que não entende nada, na minha opinião, né, eu acho que esse tipo de ataque fere mais, né? De alguém que é de dentro, que deveria te entender todas as suas, as suas dificuldades que você tem para tocar sua banda, todos os preconceitos que também provavelmente ele sofre de alguma forma, e mesmo assim ele vai fazer questão de ir lá te cutucar, te criticar, falar que o seu é menos e o dele é mais, que o espírito dele, o mentor que ele recebe é melhor que o seu, sabe? Toda essa papagaiada aí. Eu acho que é pior, na minha opinião. Eu concordo totalmente, porque quando eu vejo que a pessoa faz isso daí, aí eu entro às vezes na página, coisa e tal, aí você vê que trabalha diferente do nosso jeito, digamos assim, de uma maneira caritativa. Eu acho que quer mais mostrar força, entendeu? Como se o dele fosse mais forte, exatamente isso. Só que aí a gente prejudica a nossa própria umbanda. Porque a partir do que eu ataco a sua, ou você ataca a minha, o outro de fora vai falar, meu, que religião é essa? Sim. Exatamente. Eu acho que assim, a Umbanda, ela é democrática, é a melhor parte dela, mas também ao mesmo tempo é o calcanhar de Aquiles, porque cada um fala o que quer, pensa o que quer. Né? Não é um culto que é quadrado, né? Tipo, todos os lugares vão tocar do mesmo jeito. Né? O bacana é que cada casa toca de um jeito. E isso acho que é uma das coisas mais legais que tem. Mas as pessoas não sabem utilizar isso a favor da própria religião, a favor do próprio terreiro, e às vezes tem que ficar ameaçando, falando que vai fazer uma mandinga, qualquer coisa do tipo, uma demanda, todas essas coisas que só mais atrapalham. E é exatamente isso, quem está de fora fala, mas meu, que circo é esse? Né? E às vezes eu vejo muito na internet a questão do Exu, né, da linha de esquerda. É tão desvalorizada, né, que a gente vê cada coisa na internet que gente, não é aquilo, né? Daí as pessoas vêm pro terreiro com medo do Exu e ele, ao contrário, ele abre caminhos
Gente, né, eu queria falar um pouquinho também sobre Exu. Aproveitar o gancho e falar da linha de esquerda. Para falar da linha de esquerda, porque é uma linha muito atacada, né? A gente vê... Eu trabalho com o Exu Caveira, né? E cada casa tem o seu jeito de tratar seu Exu. O meu Exu, para mim, é meu amigão, meu companheiro. Agora, se não outras casas, os Exus não são... Tudo bem também, está levando a chefe o povo daquele jeito, mas é meu companheiro. E eu só vi ele abrir caminhos. Só vi abrir caminhos. Olha, você falou Exu Caveira. Do meu pai é o Exu Caveira, é o chefe do terreiro da esquerda. Na parte da esquerda é o Exu Caveira. Aqui também. Que legal. Ai, viu? Então, aí a gente conhece essa energia. O pessoal fala, o Caveira, sei não sei o quê, o Caveira. A gente sabe que não é nada disso. A gente tem experiência. Uma das coisas que ele falou pra mim, isso há anos atrás, mas é algo que eu nunca vou esquecer. Porque quando ele tava, quando fica às vezes só nós, o pessoal já saiu, já foi e tal, então aí ele conversa um pouco mais. Porque no momento que tá os filhos, ele não vai conversar, ele vai fazer o seu trabalho, realizar o trabalho, e dependendo de como for, vai subir e vai embora. Mas quando fica assim só o pessoal, aí ele começa a conversar, começa a tirar dúvida, né? E uma das falas dele foi o seguinte, que ele falou um pouco do que ele fazia na parte espiritual. E aí eu peguei e falei assim, uma das coisas que ele falou, assim, muito resumidamente, é que ele ajudava a tirar os espíritos, assim, que ficava nas igrejas, depois de uma missa, depois de uma parte de uma casa evangélica, tudo aqueles espíritos que precisavam ser resgatados, que ficassem ali, depois eles vinham limpando e levando para o local de merecimento. E aí eu olhei assim, falei, pô, era bem mais novo, ainda de Umbanda, né? Eu falei, pô, mas você não é umbandista? Aí ele falou assim, aí ele olhou assim com aquela cara assim para mim, assim, como quem diz, meu, que pergunta é essa? Aí ele falou assim, é a caridade. Foi isso que ele falou. Ele não falou em nenhum momento que ele é um bandista, que ele é católico, que ele é... Seja lá o que for. Quem tem religião somos nós. Nós se denominamos umbandista. Os espíritos não. Ele vem na Umbanda, ele pode vir no Candomblé, ele vem no Catimbó. Não, ele... Numa igreja católica ou numa igreja evangélica, sim. Exatamente. Então eles vêm ajudar. Tanto é que ele falou que ele fazia a limpeza da parte evangélica, das igrejas. Então, o que aí você fala? Na minha ignorância na época, eu falei, peraí, você não é um bandista? Como quem diz, os espíritos que ali estão tem que ser um bandista, porque eu sou um bandista. E não é assim. Não. A espiritualidade ela é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. E os Exus e as Pombogiras são guardiões, são protetores, eles nos ajudam, eles são amigos e amigas leais. Eu falo que a Pombogira é a psicóloga do astral, porque ela vem de uma forma orientando, muitas das vezes as mulheres, principalmente hoje, que é Dia das Mães, ela vem dando essa orientação para a mulher não ficar ali, sabe, cercear, para a mulher ser guerreira, a mulher ir atrás, ser desbravadora, a mulher ter aquela coragem de enfrentar, porque ela... A Pombogira, né? Ela é isso, ela é empoderamento, não só da mulher, mas também do homem. Ela traz essa coragem de você ir para a vida. Exatamente. Então ela vem trazer aquela vontade, aquele desejo mais de ir em busca, de você melhorar como pessoa. E não o que a gente vê muito aí. Então isso daí é uma das coisas que eu bato bastante na tecla. Eu falo, pessoal, elas são isso. Lógico, se você pensa diferente, continue pensando assim, não tem problema nenhum. Se você tá feliz, tá tudo certo. Não sou o dono da verdade, mas para mim, Exu, ele faz caridade, ele faz o bem, ele quebra a demanda. Pombogira faz o bem, quebra a demanda. Elas são excelentes consulentes, excelentes guias para nos dar orientação. Excelente. Então eu venho falando bastante nessa tela, porque o preconceito, mais do que essas linhas, eu acho que na Umbanda não tem nenhuma. Exu é mais marginalizado hoje. Aqui em casa, quem faz o desenvolvimento, por incrível que pareça, é a Maria Padilha. Eu acho que ela consegue entender o que o médium está passando naquele momento, porque cada médium é um médium, não tem como fazer um desenvolvimento genérico, né? Não tem. Cada pessoa sente de uma forma,
conduz, né, de uma forma, e ela sabe lidar um a um, né? Aqui não tem muita gente, mas de um a um. Então ela consegue deixar as pessoas mais confortáveis para poder fazer a conexão com o seu sagrado. Então aqui ela faz todo o trabalho, mas ela faz a pessoa se conectar com o sagrado. Ela é muito importante aqui para a gente também, né? Como orientadora e para fazer a conexão. O médium tem medo, tem receio, ela empodera, né? Traz aquela segurança para ele começar a fazer a conexão com o sagrado dele. Devagar, mas ali. E ela vai um a um, com muita paciência, né? Por mais que as pessoas acham que ela é, né? Mas ela tem... é mãe, né? Que a gente fala assim, é mulher, né? Tem aquela energia feminina. Então ela entende. O desenvolvimento aqui é com a dona Maria Padilha. Que legal, que legal. E vocês, assim, agora eu fiquei curioso, que você no começo falou que ele caiu de paraquedas. Como é que foi essa entrada na Umbanda? Assim, a minha família, a minha mãe, ela sempre frequentou diversos terreiros. Né? Ela não era virante, nem nada, mas ela sempre foi para ajudar, né? Na cozinha, esse tipo de coisa. E a gente até frequentava, eu ia de vez em quando, nem sempre. E por um tempo eu fiquei com, sei lá, com uma certa raiva da religião. Eu tive um problema pessoal dentro de uma casa, tudo. E eu fiquei muito, mas muito tempo sem querer participar, né? Com muito ranço, tudo, né? Aí de um tempo pra cá, com a Adriana, tudo, aí eu fui me reaproximando. Não é bem cair de paraquedas, né? Mas eu deixei totalmente de lado, sabe? Totalmente de lado, não queria saber, por causa de história de outras pessoas, tudo, né? E depois com a Adriana, né? Quando a gente se conheceu, tudo, por incrível que pareça, eu não sabia que ela era umbandista também, nada disso, e a gente foi tendo afinidade dentro da religião e eu fui me aproximando aos poucos novamente, né? Mas por um bom tempo eu deixei de lado. Minha mãe continuou indo, ela sempre vai, minha mãe já tem uma idade mais avançada, né? Mas ela sempre frequenta. O centro onde a mãe dele frequenta há anos, né? Já foi nosso orientador, né? Um pai de santo maravilhoso. E ele começou a se sentir mais seguro, né? Sim. Também. Aí eu entrei pra corrente de novo. Aí eu quis recomeçar, mas não sei se existe essa palavra recomeçar. Sempre teve aí. Eu já tive a minha história, não tem como você apagar e falar, agora eu vou passar a borracha, começar do zero. Não é assim que funciona, não é do jeito que eu quero. Né? Então eu demorei para entender isso também. Né? Então, do jeito que a espiritualidade quer. Né? Então eu queria de um jeito e não era daquele jeito, era de uma forma que eles querem. Né? Mas assim, é uma história curta, não é uma história de uma trajetória longa, assim, que eu tô tipo anos e anos e anos. Na verdade, eu fiquei um bom tempo parado, justamente por uma situação muito ruim dentro de uma casa, com essas coisas de pai de santo se achar demais, ameaçar filho de santo, falar que as entidades dele vai te dar um castigo, é até um tema para se falar, né? Essas coisas horrorosas que acontecem. Então, tipo, eu vivi isso e fiquei com ranço. Acho que muita gente tem uma experiência negativa, tanto homem quanto mulher. Mulher talvez mais por uma questão de assédio sexual, né? Tem não só pais de santo que acabam assediando filhos ou filhas, mas até outras pessoas que talvez tenham um cargo dentro da casa e acabam se utilizando desse cargo para coagir as pessoas, né, de diversas formas, né, seja verbalmente, falando, te ameaçando, falando que vai fazer certas coisas com você, ou dando um chaveco, assim, podemos dizer, numa filha de santo, que são essas coisas que são tipo, totalmente perturbadoras. E eu acho que a religião não são para essas pessoas, sabe? Eu acho que isso aí é um câncer dentro de qualquer religião, atrapalha demais. Eu acho que a espiritualidade é uma coisa simples. E as pessoas, elas viajam demais de uma forma muito negativa. E eu acho que uma das piores coisas é isso, sabe? E, enfim, eu consegui superar todo esse problema que eu tive, né? E agora, tipo assim, sou feliz, né? Não troco mais. Pode vir a pedra que vier, eu não largo mais.
Né? Que agora também eu já tenho muito mais maturidade, eu era muito mais jovem também. Né? E a gente sabe o que a gente não quer aqui pra dentro da nossa casa, né? A gente já passou por outros lugares, a gente sabe o que não quer. Então, aqui a gente não tem pai e mãe. A gente é dirigente porque está dentro do meu espaço. E cada um que chega aqui está agregando alguma coisa. Então, a pessoa já vem com uma experiência. Isso pra gente é ótimo, porque a gente vai conversar. A gente fala, é muito importante gente. Gente. Então, aprender a dar respeito. A pessoa tem que pôr o pezinho aqui, vamos ter respeito um pelo outro. Ser uma irmandade. Então, a gente já sabe o que a gente não quer, né? Por isso que é bom um espaço pequeno. Porque a gente sabe quem está aqui dentro, né? E respeito é a base de tudo. Tudo, 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 tudo. A religião sem respeito não existe. E sem aquele ego enorme. O ego também atrapalha demais, você se achar mais que o outro. Na última gira de Exu, teve que fazer um trabalho específico para uma pessoa. E não dava para fazer feito naquela hora, foi feito no outro dia. Daí a menina teve que vir aqui de novo e ela viu o processo de se fazer, sabe? A ritualística e tudo foi explicado, ela achou lindo tudo. Até ela falou assim, Andrei, eu aprendi em 2 horas, aqui eu aprendi em tempo que eu já estou na religião. Gente, se comunicar, falar, porque não adianta você fazer um trabalho e a pessoa não saber cada elemento, para que serve, para ativar dentro dela, para aquilo funcionar. Depois de uma semana, muito obrigada, porque ela viu, né? A magia aconteceu na frente dela, ela participou, ela compactuou com aquilo. E não tem como não acontecer, né? De firmar a sua fé. Então aqui é tudo muito explicado, é tudo muito junto, para não ter nada desses problemas. Não, mas esse é o mais importante, viu? Porque até uma coisa que me interessou muito na Umbanda é exatamente isso. Eu sempre fui muito crítico. Por que eu tenho que bater palma? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que... Eu nunca gostei de fazer algo sem saber o porquê que eu estava fazendo. Nunca. A gente também... Bastante chato. Faz isso, tá? Mas, com todo respeito, mas por quê? Tem que perguntar. Porque o orixá ele vai te explicando e ali, de maneira simples, lógico. Ele não vai chegar lá para você, vai jogar tudo em você que você não vai saber. A gente vai indo paulatinamente. Só que assim, tem que saber por que ele bate palma, qual que é a importância do atabaque, para que serve. E aí ele vai para que a pemba. Ele tem que saber. Isso é fundamental. Porque se ele não sabe o básico. A participação é muito importante. Porque assim, isso não pode acabar aqui com a gente. Alguém tem que levar isso adiante. Então, o caboclo fala isso. Que um livro fechado não tem valia. Então, vamos passar. Tudo que a gente puder passar para os outros, de conhecimento, de erva, disso, daquilo, é bom. Então, vamos abrir o livro. O caboclo sempre fala isso. Livro fechado não tem serventia. Abre a boca e fala as coisas. Explica. Que hoje eu vejo muita pessoa comentando comigo, que o pessoal é assim, o pessoal gosta de comer, não sei se é a mesma coisa com vocês, mas lá no meu canal, principalmente no caso do Instagram, o pessoal manda pergunta muito no direct. Eu acho até mesmo para ter uma privacidade, né? Para poder contar certas coisas, perguntar. Então a gente vai responder muito no direct. Tanto é que boa parte dos meus vídeos no YouTube e também no Instagram é de acordo com as perguntas que o pessoal vai fazendo. Aí eu pego direitinho e vou fazendo os vídeos. Porque aí você tira uma dúvida maior, de uma maneira abrangente, mas de uma maneira bem simples. Eu tento ser sempre muito objetivo, muito simples na maneira de falar. Por quê? Que é para todo mundo entender. Não adianta eu chegar lá, ficar lá filosofando 1 hora para falar. Não há necessidade. Porque você está contando ali de forma objetiva. O elemento, algumas coisas ritualísticas, mas de uma maneira simples. Muitas pessoas me perguntam, como eu faço trabalho? Aí, pessoal, vocês têm que perguntar no seu terreiro. Eu não dou dica para trabalho, a não ser assim, como firmar um anjo de guarda, como fazer um banho de obrigação, coisas simples. Agora, trabalhos mesmo, tal, isso eu não passo, porque aí eu acho que a pessoa tem que perguntar na casa onde ela frequenta. E até mesmo o respeito do pai e a mãe chefe da coroa dela.
E dependendo do banho, também não pode ficar tomando banho à torta à direita. Achei um banho lá na internet para tomar. Você está mexendo com o campo energético. Banho dado pela entidade. Ela sabe para que você está precisando. Não é pegar banho ali, banho aqui e vir tomando. Não sabe nem para que serve. Exatamente. Geralmente, quando eu passo banho, sempre